Está no ar mais um Agro 360, trazendo sempre convidados especiais. E para você acha que o Agro 360 fala só do que está no campo, ele abrange muitas coisas. Hoje eu tenho uma convidada especial, que eu tenho que falar em inglês porque ela não fala bem português. Ladies and gentlemen, Natasha, que é uma embaixadora da língua inglesa no Brasil para o agronegócio, para a equinocultura. Tudo bem, Natasha? Bem, graças a Deus. Thank you pelo convite. Aí, ó, thank you pelo convite. Começa assim, sempre em inglês. Vamos lá. Você tem um trabalho muito legal, a gente vai começar depois falando sobre tudo isso, mas é um trabalho que mostra, que leva a língua inglesa dentro de tudo que se refere ao agronegócio, à equinocultura, é isso? Yes, that's it. É isso daí. É isso daí mesmo. E eu acho que um pouco da minha história, algumas pessoas podem até se identificar. Vou falar bem rapidinho, mas por que surgiu... Fique à vontade, que tempo a gente tem bastante. Pode ficar tranquila. Por que surgiu tudo isso? Meu pai, ele é formou agronomia e ele foi para os Estados Unidos com o objetivo de fazer PhD. Bom, enfim, então fala fluentemente. Meu irmão morou 10 anos lá, fluentemente, alfabetizado lá, e minha mãe muito fluente. E aí, como criança, eu fui crescendo num ambiente ali muito inglês. Mas eu era sempre a que não sabia tanto comparado a eles. Então eu comecei a pegar meio que uma versão, sabe? Ai, não quero falar inglês, ai, não sei o quê. Daí eu comecei com 12 anos a montar a cavalo. Comecei com os 3 tambores. Minha família vem muito do laço, mas eu comecei 3 tambores. Comecei com a Abelardo Peixoto, ali na Hípica Versátil. Então, que ano foi isso? Que eu acho que eu narrei você então, Natasha. Porque narrei a Natasha, olha que legal. Sim, com que certeza. Legal. Vários rodeios. Vários rodeios. E aqui em Arujá, né? Arujá. Que tinha Ele tá lá ainda, o Abelardo? Ele tá ainda, não no mesmo lugar, mas ele tá lá em Arujá. Eu fui narrar uma vez uma prova pra ele lá. Eu acho que certamente você tava lá. Com certeza. Que legal, olha só, nem lembrava disso. E então aí você começou com os 3 tambores? Aí comecei com os 3 tambores. Até que meu pai virou e falou assim, teve uma sacada, ele falou assim, o que você quer, né? O que você quer fazer? Na época, eu queria muito curso de tambor. E ele viu ali a oportunidade, curso de tambor. E o inglês pra você ainda era um negócio meio... Era meio... Aí ele falou... Por quê? Por vergonha de falar? Não, eu acho que nada me chamava atenção. Então, como eles falavam muito, eu sempre... tá bom, eles estão falando, então, né? Eu não sei muito. Eu inconscientemente, sempre me distanciava. Não sei. Era uma coisa minha. Eu comecei a pegar meia versão. Daí, muito ligada aos 3 tambores, amava. Era numa época que não tinha tanto 3 tambores. Era uma época que tinha mais baliza. As provas eram baliza e chegava no finalzinho da prova 3 tambores, né? Era menos tambor do que... Hoje mudou totalmente, virou totalmente a chave, né? E aí tinha muitos cursos de rédeas. E fui fazer um curso com o Franco Petrolani, fiz o curso com a Renata Risse. Quando os dois viraram e falaram assim... A Renata falou assim, Natasha, eu tenho uma americana, quer ir? Falei, quero. E era a esposa, na época, do Bob... Acho que já era ex-mulher do Bob Loomis. Do Bob Loomis. A Joyce Loomis. E aí... Curso de rédeas. Tambor. De tambor. Eu fiz rédeas porque na época que eu fazia 3 tambores, não era forte em 3 tambores, né? Era uma época que tinha muito curso de rédeas. Não tinha tanto curso de 3 tambor aqui no Brasil. Mas acho tão importante fazer o curso de rédeas pra você aprimorar em qualquer modalidade que queira. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Eu amei o curso e sempre que eu posso eu indico, porque eu acho essencial. Mas daí você foi fazer o curso com como é o nome dela? Joyce Loomis. Joyce Loomis, esposa ou ex-esposa do Bob Loomis. Daí eu fui, me encantei, maravilhosa. Desde a primeira vez que eu fui, fiquei 3 meses com a Joyce. Peraí, você foi fazer o curso lá? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Meu pai viu essa ideia e falou, bom, eu te mando pra lá. Porque ele viu, Natasha vai montar a cavalo e vai aprender inglês. Mas aí, como era seu inglês nesse momento? Eu fazia muito, mas não era fluente. Mas eu fazia muito. E eram as escolas tradicionais, né? Que você nunca vai aprender coisas do cavalo. Então eu sempre tive que ir ali ralar bastante pra entender o que ela tava falando. E pra fazer esse curso, como é que foi pra entender tudo que ela falava ali? Principalmente nas questões que hoje é o que você tanto valoriza, termos, colocações. Como é que foi isso? É um curso que, quando eu fui, eu tive que me dedicar muito pra reaprender o meu inglês. Porque eu tinha o inglês pra me comunicar no básico, mas pra entender o cavalo, não. Então, aquele inglês que eu te falei, né? Que você fala bem? Perguntaram. Não passo fome, mas não como o que eu quero. É isso daí. Era esse que era o seu? Era, mais ou menos. E muitas gafes de não saber o inglês, da terminologia do cavalo. E a Joyce, ela foi muito... Nossa, pra mim ela é maravilhosa. Ela me dava folhas, homeworks, pra eu fazer.
Então, no curso dela, eu aprendi… Sobre 3 tambores. Sobre cavalo. Sobre cavalo. Então, ela veio lá, falava assim pra mim. Ela me dava, hoje você montou, à noite você vai fazer essa lição de casa. Caramba. Daí, na lição, é uma folha só, né? Ela falava assim, qual é a temperatura normal do cavalo? Quais são as partes do casco? Tudo isso eu tinha que fazer. O que foi auxiliando mais efetivamente o meu inglês com o cavalo. Ela me ajudou muito. Então a sua base do inglês você tinha aqui de uma escolas técnicas talvez de inglês aqui que existem no Brasil, depois você foi aprender direto com o cavalo. Direto com o cavalo. Que bacana. Foi bem legal esse curso. E aí depois desse curso que eu comecei a fazer com ela, na época eu montava com o Abelardo Peixoto. Meu pai perguntou para o Abelardo se ele queria ir para os Estados Unidos. O Abelardo falou, quero. Aí meu pai levou o Abelardo. Trocou-se muita ideia entre Joyce e Abelardo. Abelardo trouxe o 4D pro Brasil. Deu o boom nos 3 tambores, porque lá já tinha, né? O 4D são os níveis, né? Pra explicar pra quem tá em casa, onde os competidores competem dentro de uma bateria, né? De tempo, né? O que possibilita maior classificação. Isso já existia lá e foi quando o Abelardo foi que ele trouxe isso pro Brasil. Daí trouxeram e em 2003, seguida, a gente teve um dos maiores clínicas com Joyce Loomis, que foi ali na São Jerônimo, sabe? Em Jaguariúna. Foi bem legal ali, foi gigante, muita gente, teve mais de 5 turmas. Essa sua primeira ida para os Estados Unidos aí, foi em que ano? A minha primeira ida aos Estados Unidos… Primeira que eu tô dizendo, dessa do curso da Joyce. Foi 2001, 2002. Aí esse curso agora você tá 2003. falando… 2003. Seguido do que Logo eu voltei… Depois. Você ficou quanto tempo lá a primeira vez? 3 meses. 3 meses? Daí, seguida, Abelardo falou, na hora que ele já tava lá, ele falou, Natasha, traz ela. Vamos dar um curso com a Joyce. E foi esse curso aí de 2000? Foi maravilhoso esse curso, foi lindo. E aí, nesses 3 meses, você acha que foi de 0 a 10, o seu aprendizado, a sua familiarização, a sua fluência, vamos falar assim, nesses 3 meses, como é que você foi? Qual nota você daria de 0 a 10? Por eu gostar muito do cavalo e por eu querer saber mais coisas do cavalo, eu acho que eu dei mais do meu melhor ali pra saber. Então eu voltei muito afiada. Muito. Porque eu só tava com a Joyce, eu falava inglês 24 e eu queria mais e mais aprender, porque a gente tava falando de cavalo. Acho que se eu estivesse falando de qualquer outro assunto, eu não aprenderia tanto quanto eu aprendi. Porque é o que você gostava. Que é o queria meu caso aquilo. também. Eu não participo de reuniões da PBR, fala de uma série de coisas. Tem hora que se for falar de certos assuntos eu me travo um pouco, né? E acho que é natural, quando aquilo que você gosta, aquilo que você tá curtindo. Você quer mais e mais. E você acha que isso é um incentivo, ver o que você se familiariza mais pra você ir atrás daquilo pra aprender a língua? Eu acho que você aprende, não é um esforço que… Claro, você vai ter um esforço pra aprender a língua, mas é uma coisa que você quer tanto, que não é uma coisa que você tem que decorar. Eu tenho que decorar falar isso. Eu acho que o esforço ele é menor por você gostar do que você está fazendo. E é uma coisa mais natural. Não é aquela obrigação. Tem que fazer aula de inglês. Eu tenho que falar sobre isso. Não, eu quero fazer aula de inglês porque eu quero falar de linhagem de cavalo. Eu quero falar que esse é pai desse e mãe dessa. E tem terminologia correta para você falar no English isso. E que se a pessoa estiver falando e você souber essa terminologia, pá, você pegou. Eu vejo você que você se preocupa muito com a pronúncia correta das palavras, né? Que é muito comum o brasileiro abrasileirar certos termos. Isso é complicado, né? Judia um pouco da língua e acaba confundindo a cabeça, né? O abrasileirar, entre a gente até pode, né? Facebook, a gente vai se entender. Instagram. Só que quando você joga essa palavra brasileirada pro americano, ele pode… né? Exatamente isso. Já participei de reuniões quando eu falava, por exemplo, nós vamos transmitir no Facebook. Não, Oi? Facebook. E você tem que se policiar nisso, né? Tem que, porque o hábito de falar a palavra abrasileirada, ele te traz sem querer na hora você falar o abrasileirado. O que não é mal, mas a gente pode se habituar a falar Facebook, Instagram. Mesmo que a gente tá aqui. Então, Instagram. Good. Daí eu ia falar, poxa, ele tá metido esse cara a falar assim, não é? Como é que você vive com isso? Eu acho assim, tem-se também todo esse trabalho de você colocar para as pessoas que não é você ser metido, mas é você poder passar para os outros a pronúncia correta.
Aí, uma vez que você passa a pronúncia correta, a pessoa fala assim, eu tô confiante na hora de falar. E isso não vai limitar com que ela produza com o americano. Porque o que acontece? Você trava quando você não tá confiante. Se eu não tô confiante nessa palavra, eu não vou falar essa palavra. Se eu tô confiante, eu falo. Eu me policiava muito também, quando tava começando, em pegar as pronúncias corretas. Tem até uma história que eu conto até na minha palestra isso aí. Quando eu fui a primeira vez narrar um rodeio nos Estados Unidos, na comunidade brasileira, ia ter um locutor americano e eu pra narrar em português. Então foi a primeira vez que eu fui fazer isso aí. E eu fui treinando, o que eu vou falar pra esse cara, né? Como é que eu vou me apresentar lá, né? Então eu fiquei treinando, como é que eu falo? Tô orgulhoso de estar aqui, tô feliz de estar aqui. Falei, I'm proud to be here, né? Então eu falei, I'm proud to be here, bacana. Fui treinando daqui pra lá, I'm proud to be here, né? Eu tô orgulhoso de estar aqui, feliz de estar aqui e tal. E eu fui treinando, chegou na hora de falar, o cara me apresentou, o locutor americano, ladies and gentlemen from Brazil, number one announcer. Eu falei, number one, já me colocou número 1, já tô bem aqui, né? Na hora que eu entrei, cumprimentei o público de um lado pro outro, e na hora de cumprimentar o locutor americano, Mr. Kenny Churchill, fui falar com ele, falei, Mr. Kenny, aí eu caprichei mais ainda e fui firme, I'm very proud to be here. Na hora que eu falei isso, acho que a minha pronúncia foi tão bacana que ele falou, cara, esse cara fala inglês bem, e foi falar comigo. Eu não sei o que ele respondeu, eu não sei o que ele falou, eu falei, meu Deus do céu, o que eu respondo pra esse cara aqui agora? Eu falei, vamos tocar o rodeio, vazei dele. Eu não sei até hoje o que ele falou pra mim. Mas é preocupação em fazer a pronúncia, te inspira confiança pra quem tá te ouvindo, né? Com certeza. E como é que foi essa ligação aí, como é que foi essa ideia que você teve de colocar o agronegócio, o mundo dos cavalos, para ensinar as pessoas? Você é professora de inglês? Eu sou formada em medicina veterinária. Então, todos os meus estágios foram, a partir do momento que eu conheci a Joyce, todos os estágios foram numa clínica veterinária em Purcell, onde ela mora. Bom, enfim, daí o que acontece? Um dos meus cliques que eu tive foi num curso de Joyce Lume. Joyce Lume já veio mais de 17 vezes pro Brasil dar curso. No último curso que ela deu, a NBH Brasil teve uma sacada muito boa, o Abelardo Peixoto. E ele pegou e falou, Natasha, vamos fazer só para jovens e só para amador. Era um curso só para jovens, várias coisas que a gente colocava lá no curso e só para amador. Então a Joyce veio pro Brasil. Nesse curso eu fiz interessantíssima essa sacada do Abelardo. Foi maravilhosa essa. O curso foi assim, muito top. Porque eu acho que talvez o nível de perguntas, o nível de questionamento seja totalmente diferente dos profissionais. Total. Né? Porque na categoria jovem, até que idade? A gente fez até 18. Até 18. E os treinadores podiam participar. Como ouvintes, para eles saberem o que é que passa na cabeça do jovem, qual que são as dúvidas que eles têm. Que sacada. Né? E os pais podiam também, porque a Joyce estendeu uma palestra para os pais. Como é que é você ser pai de competidor? Como é que você lida com isso, né? Porque você tem que lidar com 3. Você lida com o treinador, com o competidor e com a sua expectativa em cima dos 2. E com o cavalo ainda. E com o cavalo. Que cavalo que eu dou pro meu filho. Então, foi assim, foi muito top. E o que ela falava nesse sentido? Ela falava sobre essa experiência de... Ela falava, porque ela foi mãe também de competidora. Então ela falava sobre essa dinâmica, como é que tinha que se estruturar. Certo, e aí fez esse curso? Daí eu fiz esse curso em 2016, 2017, e também só para amador. E eu fiz uma apostila bilíngue. Por quê? Já na minha ideia eu queria que a pessoa que soubesse inglês tivesse o conteúdo em inglês. Mas aqui não soubesse, tivesse o conteúdo em português. E nesse momento eu começou a não me irritar, mas comecei a ficar incomodada, Rafael, que tudo o que a Joyce falava, passava por mim. Você era tradutora do curso? Eu era. Mas me incomodou no sentido assim, vamos supor, se eu colocasse uma entonação um pouco diferente da dela, eu podia distorcer a mensagem dela. Foi uma hora que ela falou, Natasha, porque eu sou muito espontânea, né? Ela falou, Natasha, baixa o seu tom de voz numa das minhas traduções. A gente é muito amiga, eu e a Joyce. Eu falei, por quê? Ela falou, não foi com esse tom que eu falei. Caramba! E aí a pessoa podia receber num tom que não foi o dela. Então o meu papel de tradutor era muito mais importante do que só traduzir aquele conteúdo. Eu tava levando uma mensagem que as pessoas estavam ali entregando, querendo pra mudar ou até não mudar, mas consumir aquele conteúdo. Então foi nessa época que eu comecei a ficar... Você acha que uma tradutora consegue, talvez intencionalmente ou não, manipular uma mensagem totalmente de uma tradução? Eu acho que, assim, tem que ter muita delicadeza e tem que entender da cultura. Também tem um outro exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma tradução. Não foi eu que fiz essa tradução, mas veio pra mim e eu pude explicar o porquê. Então teve uma tradução durante um curso, mas isso...
não foi culpa de nenhuma das pessoas, entendeu? Foi simplesmente não saber a cultura. Onde um treinador fala, parece um… Nós temos nos Estados Unidos, acho que você já viu num dos rodeios. Não, parece um macaco montado no Border Collie. Porque a gente tem uma brincadeirinha dessa nos Estados Unidos. Tem, uma ação. Uma ação de entertainment que tem com um cachorrinho Border Collie com um macaquinho ali segurando a cela, né? E todo mundo dá risada. Mas nessa hora, o treinador… Porque ele garra na cela com as duas mãos. É um cachorro com a cela mesmo, né? Ele tá riadinho ali segurando o filho. Ele fica caininho pros lados, né? Isso, e aí o treinador em si que tava dando a clínica falou. O americano. E foi traduzido ao pé da letra. Ele quis dizer isso em relação ao jeito que a pessoa estava montando, é isso? Ao corpo, né? Ao equilíbrio. Ao corpo caindo pra dentro e caindo pra fora. E foi traduzido ao pé da letra. E não muito aceito por quem consumiu esse conteúdo, né? Puxa Mas podia vida. ter colocado ali que, olha, existe uma fonte da onde veio. Existe uma explicação pra essa expressão. Então eu acho assim, a tradução tem que ser… É super complicado, né? Já visto assim, já aconteceu de ter alguns americanos, competidores, seja o que for, criam uma amizade ali, conta aquela piada. Não dá pra contar a piada, não dá. né? Tem situações que não converte, não tem tradução. E aí essa questão, como é que você fez pra resolver isso? Não fui eu, como eu não fui a tradutora, quando me trouxeram, eu falei, olha, só deixa eu explicar o contexto que foi colocado, que aí pode ser… Pega-se mais leve. Aí eu expliquei, então não, porque já tinham achado que era outra questão. Mas não era, era só mesmo porque ela tem. E foi uma tirada não foi tirada de sarro. Foi simplesmente, o corpo, jogando o corpo pra dentro. Tá me lembrando a provinha do… O macaco montando no cachorro. São, a gente vai ter… Por exemplo, aqui no Brasil, no rodeio, é muito comum falar… montou no cavalo igual uma mala de louco. Né? Um termo desse usaram… Certamente foi isso que aconteceu. Mas não foi por maldade, não. Foi só questão aí cultural. Mas aí, né, voltando no curso, foi dali que saiu o start de você fazer aquela apostila bilíngue. Daí foi o start, eu comecei a ficar um pouco inquieta. Essa apostila, ela tinha a apostila da Joyce, e você simplesmente fez nas duas línguas? Nas duas línguas, tem até hoje. Ela tinha quiz, tinha várias atividades na apostila. Foi muito bacana. A maioria do pessoal que fez ainda tem apostila. Daí comecei a ficar inquieta, eu já dava aula de inglês para business, pessoal de business. E aí falei, não, vou começar. E aí todo mundo vinha e falava, cai fora, Natasha, não vai dar certo. Qual que era a sua ideia? Começar com o quê? Começar ensinando inglês, falando de cavalo. Um curso separado só pra isso? Então a pessoa vinha… Ou você já pensava em rede social, essas coisas todas? Não, nada. E eu postava alguns videozinhos meu fazendo e falando, que pudesse ajudar as pessoas, né? Bem básico. Fiz até também pra Bull Riders, falando algumas coisas que na época eles gostaram bastante, né? Algumas terminologias pra ele. Até mesmo de equipamento, coisas básicas. Que é do básico que a gente cresce, né? É do chão. Então essas coisinhas básicas, você fala, mas isso é muito… Começou ali, tá muito bom. Como o re-ride, que é uma opção, quando o competidor não tem uma nota satisfatória, o juiz dá a ele a opção de re-ride. Ele joga fora a nota que ele teve pra montar de novo. Se fosse traduzir ao pé da letra, remontar. Remontar. Só que remontar não se traduz, não é isso. Ele não tá remontando, ele tá montando de novo. Não tem uma tradução pra isso. E aí, esse re-ride, aqui no Brasil, é uma palavra quase que infalável. Né? 2 R's. Ficou Rio Rider, por uma época eu já cheguei a ver escrito Rio, R-I-U. Rider do chinelo, quer dizer, vira uma que na verdade é re-ride, né? Nova montaria, né? Que na prova de velocidade é rerun, né? Outra corrida. E que as pessoas não… Aí aqui, na PBR, por exemplo, foi colocado como… tem a opção de repetir a montaria. Ele tem a opção de remontar, de touro de repete, que eles colocaram. Que também não é exatamente, mas é… E aí o cara chega lá, se ele falar um Hill Rider, que nem eles falam aqui, o juiz, ou seja, quem for, ninguém vai entender nada, né? Aí você preparou então para os competidores de touro lá? Um material? Daí eu fazia videozinhos. Dos touros eu fazia mais vídeos na época. Comecei porque eu via que tinha mais público, talvez, lá fora, que pudesse se interessar. Tem bastante popularidade, né? Tem. E aí comecei, então isso foi uma inquietação minha que eu fui começando muita gente, tudo no começo de tudo, sempre fala, não, cai fora, não, isso daí não vai dar nada, isso daí já era. Mas eu fiquei bem firme porque eu passei por isso, eu vivi tudo que eu ensino hoje, então eu sei que dá certo, eu sei que tem possibilidade, eu sei que a gente pode conseguir ter
A gente já tem muita notoriedade lá fora. A gente tem muito. Eu acho que não tem porquê a gente não ter quando se trata de inglês. Não tem. A gente só precisa de oportunidade nessa questão. E foi isso que eu comecei. Daí eu falei, eu vou continuar. E eu continuei. E aí hoje, através do seu Instagram, você manda essas sacadas de termos. Porque o sujeito que chega hoje nos Estados Unidos, né? Falando dos Estados Unidos, que é onde está muito ligado com o que nós estamos falando, de cavalo, o mundo do cavalo, o mundo dos rodeios, de montarias e tal. É muita coisa para aprender, né? Eu lembro que uma vez eu fui pedir uma Coca-Cola e não sei o quê, e a mulher respondia alguma coisa para mim e eu não sabia o que ela falava. Eu falei, sorry, I don't understand. E ela repetia. Até que eu falei, eu não tô entendendo. Aí ela pegou assim o copo e falou, only Pepsi. E eu não tava entendendo que ela não tinha Coca, ela trabalhava com Pepsi. E aí eu falei, caramba, eu sou burro demais pra isso aqui. Então, quer dizer, são muitas coisas que você tem que... O dia a dia é totalmente diferente de uma escola aqui, né? Você falar, fiz, sei lá, 10 anos. Não, acho que lá o dia a dia é outra coisa, né? É outra coisa o dia a dia. E também tem a pressão, né? Você tá lá ao vivo, olho a olho com a pessoa. Você fala, nossa, eu tenho que entender, nesse eu entender. A pessoa já falou, você falou, você não focou no que a pessoa quer falar. Daí, então, aí eu fiz isso e aí pensei, né? Eu tinha que ter uma prática, porque a pessoa fala, tá bom, eu vou aprender com a Natasha, eu vou ver os vídeos, eu posso até ter o curso dela, mas e aí, onde eu vou usar? Foi quando eu trouxe a prática para o intercâmbio Western. Então, a proposta você vai para o intercâmbio, você tem aulas em tempo real, você monta cavalo, corre uma prova, e tem tours, então a gente vai conhecer cavalos, enfim, lugares. Então, é um curso de quanto tempo? Essa experiência? A que a gente teve agora foi a primeira. Que legal. Essa daí foi a primeira. Que eu acompanhei tudo no seu Instagram. Nós fomos de 12 dias, essa primeira experiência. Foi o primeiro grupo que eu tive. E qual foi o resultado? Qual foi a sua avaliação aí do disco? Eles amaram. E na parte técnica, do que você levou? Eu achei bem bacana. Eu acho assim, claro que quando eu pensei, 12 dias, eu não vou tornar ninguém mais fluente ou menos fluente ali, né? O objetivo, na verdade, é o progresso de cada um. Então, lógico que cada um naquele grupo tinha um nível. O que eu mais gostei foi que subiu-se um degrau no nível de cada um. Então, se a pessoa, no último dia, vou dar um exemplo. No último dia, a menina vira e fala, nós estamos sentados no aeroporto, tinha uma americana e fala, eu quero falar com ele. Pra mim, isso já foi um baita de um progresso. Porque durante a viagem, tinha uma resistência dela. Lógico que a gente dava aulas. No último dia, ela falou, não, deixa eu falar com ele. Então, pra mim, isso é muito bom. Ali quebrar esse bloqueio, né? Quebrei o bloqueio. Numa segunda, talvez ela vai produzir mais, ou ela vai voltar aqui e vai começar a fazer inglês. Então, isso eu achei muito bacana, como um dos resultados. Outras já começavam a falar inglês. Já ia soltando? Já foram se soltando, que eu achei muito bacana. Eu tinha tempo real, então vamos supor. Parava no gas station, daí eu falava, olha, eu quero $20 na bomba tal, na pump 15. Então eu dava lá a frase pra pessoa, eu falava, vai lá inside e pede pra atendente. Então ele ia lá, pedia, voltava. Daí eu ensinava a abastecer, né? Que é muito legal. Muito diferente bacana. do Brasil. É self-service, né? Como é que chama isso? É self mesmo. Você coloca lá. Você coloca. E aí, isso já é uma coisa muito boa. A pessoa se vê ali naquela situação, fazendo em tempo real e praticando. Eu acho que é uma experiência boa e é assim que se aprende. Então, essa foi a ideia. E esse lance do agronegócio, né? De você estar ligado com o mundo do cavalo. Você também tem algo ligado direto ao agronegócio, com outras frentes, não só do cavalo? Também tenho material, o curso do agronegócio, propriamente dito, falando do agro. Falando de agronegócio em geral? Em geral. Tudo, você fala lá de gado, Sim, de confinamento. Confinamento. E também tem uma proposta dessa de fazer um intercâmbio focado, não necessariamente um intercâmbio só para cavalo. Que eu acho muito bacana também colocar essas, pontuar numa experiência lá fora, mais pro agro. Isso é muito bacana, porque a nossa ligação do agronegócio hoje, que o mundo vê o Brasil de uma forma diferente, vê o agronegócio com muita força, né? Agora, a importância da língua inglesa nisso tudo é fundamental. A gente passa o que a gente tem. Eles querem também saber muitas vezes, a gente não consegue falar o que é a mesma coisa que a raça crioulo. Todo mundo quer saber um pouquinho mais. Laço comprido, todo mundo quer saber um pouquinho mais do que a gente tem. Vaquejada. Então, por que não colocar tudo isso em inglês e levar para eles consumir esse conteúdo que a gente tem? E a mesma coisa com o agronegócio.
O agronegócio precisa dessa comunicação, até porque a gente vê tanta coisa que a gente vem sofrendo do que o mundo, às vezes, por vezes vem falando, a gente tem que saber fazer essa comunicação bacana. E você tá à frente disso, de levar essa informação em inglês. Yes. Ai, a gente tá falando em... Muito bacana. E fala uma coisa, eu percebo que a frequência de você usar, por exemplo, eu tava indo para os Estados Unidos 7, 8 vezes por ano e reuniões, etc. Eu tava com uma fluência melhor. Quando veio a pandemia, parei de ir para lá e tal. Outro dia eu tive uma reunião, eu fui para lá agora em maio e eu me senti meio travado. O que você indica para o cara ter a fluência naquilo que é, seja no cavalo, no agronegócio? Como é que ele mantém uma fluência disso? Eu indico assim, eu sou bem sincera, tá? Eu indico assim, não tem como você ter fluência se você não pratica. Aí você fala, mas no meu dia a dia, né, eu não tenho nada que... Procura. Assiste um vídeo, fala uma palavra. Você vai ter que gastar uma energia ali pra você poder manter esse inglês vivo. Eu falo que inglês é estilo de vida, cavalo é estilo de vida. Né? Inglês é estilo de vida. Todo dia você vai falar um pouquinho, todo dia. Mas eu não tenho com quem falar. Ok, assiste um vídeo. Grava um vídeo de você, porque eu falo muito pros meus alunos. Tem um texto aqui, grava você falando. Verdade que você faz isso? Opa, grava você falando. Se eu for fazer o curso, eu não vou fazer, não. Odeio me ouvir. Entendeu? Mas é bom você se escutar. Porque aí você começa a aprimorar. Mas essa palavra eu falei um pouquinho, ela tá um pouquinho off. Deixa eu melhorar essa palavra. É muito bom você escutar. Então tem várias técnicas que eu coloco pros meus alunos. Pra poder sempre motivar a ficar falando inglês e outras coisas. Muito tem várias bacana. coisas. Não, achei essa ideia fantástica. E eu tenho que falar também que a Western English, ela não foi sozinha. Eu tenho muito apoio do pessoal. Mas muito, principalmente do cavalo. Muita gente ajudando. Abelardo Peixoto, a Jubran, Mariana. Mariana pra mim. Abelardo fala alguma coisa? Abelardo não. Não. Ele tem cara de ser um preguiçosão, né? Que não quer aprender. Natasha, traduz pra mim aí, não é isso? Mas Abelardo, ele tem também a NBH Brasil, que traz os internacionais. Então, Abelardo é muito visionário. Então, sempre me ajudando. A Jubran. Eu e a Mariana, desde pequena. Formamos juntas, né? Veterinária. Também sempre ajudando. A Júlia. Então, tem muita gente que ajuda a Western English, que acredita na ideia. E isso é essencial para poder fazer um trabalho. O João Leão, porque esse intercâmbio foi com o João Leão. Vocês conhecem o João Leão? Sim, conhece, né? Conheço. Então foi com o João Leão. Quando eu falei pro João, eu falei, João, essa ideia, vamos levar, a gente dá aula de inglês. Ele fala inglês também durante o curso dele lá. Vamos, e aí o pessoal monta cavalo. Agora, essa experiência, qual o nome dessa experiência que você fez, esse curso? Tem um nome específico? Eu chamei de Intercâmbio Western. Intercâmbio Western. Isso aí cabe pra, como aqui nós estamos falando do agronegócio, cabe para qualquer setor do agronegócio. Qualquer setor. Então, se tiver um grupo aí que quer falar, quero visitar a fazenda de confinamento. Sim. Né? Como eu falei agora há pouco. Então, você pode fazer um grupo, levar para essa área. E não só para você traduzir, né? Acho que não, a proposta não é a tradução. A proposta não é a tradução. Não é a tradução. É aprender. Bom, muito bom falar disso. Não é a tradução, a proposta. Esse grupo que a gente foi agora foi fechado em Três Tambores. Ainda que a gente visitou uma prova de laço na Lazy Arena, fomos em alguns ranchos. Vocês foram para que lugar? A gente fez 2 estados, Texas e Oklahoma. Então, é que foi fechado o tambor. Então a gente centralizou o tambor, mas realmente ele é bem aberto, o intercâmbio Western. E teve competições? Alguma das pessoas competiram? Todos competiram na NRS Indicator. E aí você fazia eles irem lá fazer inscrição? Ele sozinho, paga sozinho. Aí sobe lá em cima no announcer e fala, olha, o meu draw number mudou. Olha, o meu draw, eu vou competir no lugar dela. Então eles fazem tudo. Tinha que se virar. Eu tô ali, talvez eu acompanhe, pra caso alguma coisa, mas eles falam. Broken English, talvez o inglês seja quebrado, mas fala. É isso que eu quero. E você não deixa o Mark da NRS conversar com ninguém, né? Porque ele fala português. Ele fala. O Mark é uma figura fantástica que trabalha na NRS, ele atende todo mundo lá. E um americano
que aprendeu a falar português. E fala super bem, né? Super bem. Sabe um monte de besteira, sabe um monte de palavrão, sabe um monte de piada. Sabe. Aprendeu. Aí eu tive lá 2019, e aí eu peguei e eu queria ver umas coisas lá, e ele foi muito atencioso, a gente saiu, eu falei, só tem uma condição pra você sair comigo. Não vamos falar português. Boa. Eu falei, não vamos falar português. E a gente ficou o dia inteiro andando, só falando inglês e tal. Aí a facilidade dele ter o português, que em alguns momentos eu perguntava como eu falo isso, né? E tanto é que foi nesse dia com o Mark que eu aprendi a falar dairy farm, que eu não sabia, fazenda de leite. Amazing. Eu não sabia como é que eu falava fazenda de leite, dairy, né? E foi ele que me ensinou. Mas enfim, é muito bacana você querer se esforçar em falar, você querer, você tentar, né? Isso foi uma coisa que sempre me ajudou. Eu gostava do inglês na escola, em escolas particulares, mas eu não tinha vergonha de falar. E aí tem que ir tocando, né? Isso acho que também mora aí 100%, não 100%, mas eu acho que um pouco do bloqueio das pessoas é talvez um medo, eu vou falar errado, eu tenho vergonha. Então você quebrando isso, você deslancha e não existe nada que a gente não consiga. Não existe nada que é impossível, nada. Nada. Você põe na sua cabeça o que você quer chegar lá. Eu quero correr em Las Vegas, eu quero correr em não sei aonde. Bom, você quer. O inglês vai fazer o quê? Que você chegue mais rápido. Porque, muitos falam assim pra mim, Rafael. Não, quando eu chegar lá, eu aprendo inglês. Por que você… Mas pensando aqui, que a Western fala. Por que você não aprende a base antes pra você chegar lá e dedicar 100% na sua performance? Porque a gente sabe, se você chegar lá e ficar dedicando… Você não vai dedicar 100% na performance se você tiver que dedicar alguma porcentagem pra learn your English. Né? Aprender seu inglês. Então, eu acho que você colocar um objetivo, eu quero chegar lá. O que vai me levar pra lá? O inglês me leva? Me deixa chegar? Vai te levar lá. Ele vai abrir portas. O pessoal que foi nesse intercâmbio tem proposta de estágio. Ele falando inglês. Então, qual era o perfil das pessoas que foram nesse? Maioria jovens. Mas competidores, treinadores, tudo o quê? Competidor, muito competidor. Competidor assim, competitivos, né? E qual que era o objetivo deles ali? Era aprender o inglês ou estar apto a competições, a qualquer coisa nesse sentido? Era o cavalo, era a prova ou era o learn English, como você está falando, aprender inglês? A gente teve metade. Teve 2 que nunca foram para os Estados Unidos. Então foi tudo muito novo. Teve uma que só sabia muito inglês, só queria a terminologia do cavalo. Tanto que ela tá lá. Agora ela foi com a Kelly Yates. Tá com a Kelly Yates, depois ela vai para uma outra treinadora. E tiveram outros que já tinham corrido, já tinham ido para os Estados Unidos, mas queriam essa imersão no English. Então, assim, a gente teve um grupo muito bom, um pouquinho de tudo. Que bacana. Isso foi muito bom. E super abertos. Olha, vamos ter aula agora. E você tinha um cronograma disso tudo? Seguia um roteiro? A gente seguia um roteiro. Aulas, tal hora. Montar, tal hora. Claro que teve muita flexibilidade. Muita coisa no roteiro, ou a gente tirou com relação à tour, ou a gente realojou em outro horário. Mas a gente tinha um roteiro pra seguir. E aí você chega na loja lá, ele fala: ô, Natasha, me ajuda a comprar esse chapéu que eu quero um tamanho maior. Não. Daí, como é que você faz? Eu falo, você vai falar isso. Aí eu fico de olho, ele vai até o atendente, fala. Você acompanha? Não, eu fico só de olho. Porque se eu estiver do lado, da mesma forma eu vou intimidar. Se ele vai sozinho, talvez ele flua melhor, né? Então eu fico de olho. Aí o cara fala, se der certo, ok. Se der mais alguma coisa, aí eu vou chegando perto. Mas ele fala tudo. Quero um furo no meu cinto, acabei de comprar um cinto, tá largo. Ou então você vai lá no cara e pede por um furo. Que bacana. Ele vai lá e pede. Que bacana. Agora me fala uma coisa, você teve lá agora, tá falando sobre isso no primeiro bloco. Nessa imersão desse curso Western English direto nos Estados Unidos. Você vai aprender direto lá e falar no portuguesão, cara, se ferrando mesmo. Vai lá abastecer seu carro, vai comprar o seu chapéu. Já fizemos exemplo do chapéu aqui. Como é a visão hoje, principalmente no lado western, no lado dos rodeios, no lado do agronegócio, a visão do americano em relação a nós brasileiros do agronegócio? Muito boa essa pergunta, muito boa. Porque, vou dar um exemplo. Eu represento no Brasil um programa de incentivo chamado Tomorrow's Legends. É um programa bem bacana, ele é americano. Basicamente, ele adiciona premiação em provas.
de Certo. 3 tambores. Ele faz o quê? Ele busca dinheiro fora para colocar mais no premiação de tambor, é isso? Isso. Vamos supor, vou dar um exemplo. Tem uma prova que a gente adicionou agora em junho, a prova do Abelardo, da NBH Brasil, Super Semana. A Tomorrow's Legends, que eu chamo de TL, porque o nome Tomorrow's Legends é muito grande. A TL adicionou 50 mil reais. Tomorrow Legends seria os lendários do amanhã, seria isso? A tradução ao pé da letra. Mas como é que o pessoal fala Tomorrow Legends? TL. Tá, e ela busca. É uma entidade. Isso é uma entidade? É um projeto? Uma associação, uma organização. Americana? Americana. Lá tem E ela faz isso lá nos Estados Unidos? Faz também nos Estados Unidos. De valorização da premiação. Isso. Basicamente, você tem que se inscrever no programa, inscreve seu garanhão. Os filhos desse garanhão podem também se inscrever. Entendi. E concorre a essas premiações extras em prova. Brasil, a gente ainda tá muito como embrionário. tem aqui, como tem a Revolution, que faz de team roping aqui no Brasil, que tem através dos garanhões dela que fazem. Mas a Revolution é só o garanhão dela, né? Ou não? Os garanhões são habilitados, né? Aí quando os filhos daqueles garanhões concorrem a uma premiação. Então né? É mais ou menos a mesma coisa. E aí o Tomorrow Legends faz essa adequação em premiação para 3 tambores. No Brasil. No Brasil. É. Certo. Faz também Estados Unidos, Canadá e Europa. Tá, mas aí a questão era, qual é a referência Brasil com o agronegócio, com o mundo do cavalo? Daí o que eu falei, por representar, eu falei pras responsáveis, falei, nossa, eu tô indo pros Estados Unidos, porque eu tenho esse programa. Aí ela virou e falou assim, você vai ensinar português? Falei, não, vou ensinar inglês. Ah, porque se você fosse, eu faria parte do seu grupo. Verdade. Verdade. Então, pra mim, isso foi assim, nossa… Olha uma porta abrindo aí. Nossa, o pessoal também quer aprender o português. Porque somos tantos lá, que nós do Brasil não temos a noção de quantos somos nos Estados Unidos e quantos representamos o Brasil lá fora. Eu acho que pela popularidade, a montaria em touros através do PBR fez uma popularidade muito grande. Mas é muito mais, talvez, do que a PBR né, tá fazendo. É muito grande lá. A gente tem… são 12 títulos, eu gosto de falar isso. São 12 títulos de PBR. De 12 títulos brasileiros dentro do PBR. 2 títulos do Testinha. Maravilhoso. Por que 2? Porque ele foi o All-Around, que o All-Around é tão importante, ou mais importante do que um título mundial. Teve gente que quando ele perdeu o primeiro título mundial, mas ganhou o All-Around, falou, nossa, que pena, que isso? O que ele ganhou, gente, quem ganhou aquilo? Ty Murray, Jim Sharp acho que não ganhou esse. Só as lendas ganharam, e ele conseguiu, um brasileiro ganhou. 2 e mais um com o Marco Alan. Então nós temos, fora o que tem, rédeas em apartação, o que mais tem lá? Tambor agora. Eu acho que tambor tem tudo pra também marcar a história aí. Keila tá se dedicando bastante. O João já teve muitos ganhos. Nós temos o Marquinho Toledo, que fez a égua, né? A Kiss. Sim. É Kiss? É esse o nome dela? Agora acho que é isso mesmo. Que ele treinou a égua, que foi finalista da NFR e agora ganhou o The American, né? Quer dizer, tem uma representatividade muito grande. Não dá nem pra mensurar quantos brasileiros… Ferradores. Ferrador, a gente teve uma palestra com o Paul Firmino. Maravilhoso, super didático. Ele ferra pro João Leão e também pro Franco. Então assim, nesse intercâmbio eu também esqueci de falar que a gente teve palestras de profissionais. Então os americanos e brasileiros. Porque o Paul Firmino, ele é brasileiro, mas já tá há 20 anos lá. Então ele podia passar pra gente terminologias do ferrageamento em inglês. Que também pra mim foi muito bacana. Pros ferradores poderem ter referência de terminologia em inglês. Isso abre muita porta. Nós tivemos dentista americano falando sobre várias coisas. Mas muito específico? Não. Não tão específico, a gente tá falando de amadores ali, não amadores, mas tá falando de adolescentes que não precisa ter aquela coisa específica, mas só generalizado do dente. É importantíssimo. O dente é de tudo lobo, no cavalo, né? Com quantos anos tira, com qual frequência eu tenho que fazer os dentes do meu cavalo, o assentamento. Então, assim, muita coisa legal. Então, a gente também teve palestras de profissionais, reprodução, enfim.
Também tivemos isso, esqueci de falar. Não, muito bacana, eu acho que é um projeto muito legal. E esse respeito, né, do agronegócio, disso tudo, acho que é um caminho que você está abrindo muito bacana. E você já, com essa chave que abriu, você está pretendendo fazer um curso de português lá? Então, daí foi agora o segundo passo agora. A gente vai abrir uma turma agora dia 28, que vai de 28 de agosto a 5 de setembro. Não vai ser as mesmas coisas, vai ser um pouquinho mais focado na montaria e em aulas de inglês. A gente não vai ter tantos tours como a gente teve, que foi muito bom, mas também não vai ter. Vai ser diferente a proposta. E a gente vai trazer também essa. Mas isso de brasileiros para fazer o curso em inglês. Inglês. E trazer. Nessa agora que a gente vai abrir. Certo. Mas e o de fazer curso de português para os americanos? A gente abre agora em 28 de agosto. Aí vai pegar os brasileiros lá, os americanos lá? A gente vai dar uma invertida. Porque eu fico imaginando a representatividade. Você vê, como eu falei aqui, os meninos das rédeas, né? O Franco Bertolani, o Fernando Salgado, Eduardo Salgado. Quem mais está lá? Na rédeas tem uma infinidade de competidores que estão lá. Você pega o tanto de cavalo que tá vindo lá para cá, né? Muito. Grandes garanhões fazendo história aqui no Brasil, no mundo dos cavalos. Aí vamos falar na pecuária de corte, quanta coisa acontecendo. Eu tenho certeza que existe o interesse, os olhos estão mudando para o Brasil de uma forma significativa, né? Estão mudando, e até para eles saberem o que né, tá sendo dito ou falado. A própria patroa do João Leão, ela tá super empolgada em aprender português. Super. E tem essa proposta de aprender já falando de cavalo, porque a patroa do João Leão é a Tammy Brown, que é do PDR Performance Horses. Ela faz programa de reprodução para tambor e hedges. Então, para ela é vantajoso aprender o português, porque ela está em 2 mercados aí, né? Exato. Ela tem o Franco Bertolani, que é um dos clientes de hedges, e o João Leão, que pode trazer mais clientes de 3 tambores. Certo. Então, ela aprender inglês, ela abre um leque, abre um leque fabuloso. E assim, eu acho que eu vejo muito a convivência faz uma fluência melhor, né? Com certeza. Eu percebo que os competidores de montarias que estão lá se virando só em Decatur, naquele grupo de brasileiros, eles aprendem pouco. Aprende pouco. Aprendem pouco. Acho que tem muito erro gramatical, muita coisa que quando tá solto. Por isso que quem foi primeiro, quem foi lá atrás e abriu as portas lá, conseguiu aprender o inglês mais correto, né? O Adriano tem inglês muito bom, né? Adriano, Paulo Krimber, muito bom também. E aqueles que estão procurando, o Robson Palermo, que também tem um inglês muito bom, eles trabalham, precisam e acabam aprendendo de forma... Né? Você vê as crianças que estão, os filhos desses competidores que estão nas escolas o dia inteiro falando, aprende 100% e uma gramática perfeita. Que eu acho que é o mais difícil hoje, né? É o mais difícil hoje, mas eu acho que não pode limitar. Eu sempre falo para os meus alunos, não se limite ao erro. A gente erra no português. Às vezes eu não conjugo português, meu pai fala, minha filha. Agora, diga-se de passagem, português é muito mais difícil do que inglês, né? Muito mais. Quando você pega a regra ali, e o nosso problema é pensar no português para traduzir. Aí você estraga tudo. Mas eu acho que... inicialmente, eu acho que realmente o trabalho inicial, ele é muito grande pra gente começar a fluir no inglês. Como você disse, eu vou ter que pensar em português pra trazer pro inglês. Pensar em português pra trazer pro inglês. Realmente, no início, a gente faz isso. Até mesmo pra criar frases, né? Eu via isso, quando você tá lá. E você pensa que... Peraí, amarelo e yellow. Aí você tem a hora que você começa a imaginar que você vê o amarelo e já sabe que é o yellow, sem pensar na palavra amarelo... É um baita do progresso. É uma progressão, muito, né? Você começa a... E aí a frequência que vai mandar nisso aí, né? E eu acho também, realmente, como você falou, o pessoal ali que tá rodeado de brasileiro. É difícil quando a gente tá rodeado de brasileiro? Mas... Televisão brasileira. Mas como eu falei, tendo o objetivo, o que você quer. Eu quero isso. Eu vou abrir portas se eu tiver inglês? Vai. Que a gente sabe. Muita gente chega pra mim, Natasha, eu quero ir pros Estados Unidos. Você tem inglês? Não. Não, o senhor limitou ali quase 60%. Hoje, ter uma segunda língua, o inglês principalmente, né? Acho que o mais importante de todos, o inglês, é fundamental. É muito. É fundamental. Acho que tem que... Então você limita ali. E assim, nos seus projetos, você tem um curso também online para quem quiser aprender
especificamente para algum setor do agronegócio? Além desse projeto de levar para os Estados Unidos? Tenho. Eu gravei agora um curso, ainda foi no Aras da Gibran. A Gibran falou, pode vir, grava aqui. Lindo o Aras dela, Lindo. né? Aí eu gravei lá, gravei em maio, recente. E ele tá para sair agora, mês que vem. Esse curso fala do quê? Ensinando? Ele é bem básico, esse curso. Ele é bem básico mesmo. O meu objetivo foi colocar várias coisas do rural. Eu não vou falar tanto do cavalo. Você chega num Aras. Quais são as chores, as tarefas que a gente vai fazer no Aras? Eu tô num Aras de reprodução. Eu quero saber quem é o pai desse, quem cruzou com esse, quantos anos tem o potro. Então ali eu dou assim, é um curso básico para você ter um pouco do inglês ali, bem básico. Que legal. E para adquirir esse curso, como é que faz? Ele vai sair, tinha que ter saído, vai sair agora. Tá, é só seguir você nas redes sociais, né? Seguir na rede social, eu vou colocar, vou fazer. Vai sair agora. Agora, eu vou te falar uma coisa, você que tá nos assistindo. É viciante ficar assistindo as. Thank you. Como é que é? As postagens da Natasha. Thank you. Porque ela pega algumas. Como é que se fala isso? A gente pega e. Putz, pior que eu não sei isso. Aí você começa a assistir, você vai rodando no Instagram dela e vai vendo, é muito bacana. Minha esposa começou a te seguir esses dias, eu falei, olha que legal aqui o que a Natasha coloca. Muito bacana. E é bem legal. Ali, às vezes, eu tento fazer vídeos bem curtos, porque eu sei que a gente quer olhar, bater o olho e lembrar. Mas eu falo assim, mesmo essas terminologias curtas que eu coloco, são legais. Vamos supor, a gente tava agora no Silver Spur. É um centro de reprodução. E tava ali o Wimpy's Little Step. Wimpy's Little Step. E ele tava com o Bell Boots, né? Na mão, solto no pasto. Mas why? Por quê? Por que tá com o Bell Boots? Bell Boots são os cloches, né? Na mão. Porque ele pode… A gente não quer que ele venha a tirar uma ferradura. Como é que eu falo a tirar a ferradura? Então ali, naquele momento, foi uma aula para os meus participantes. É curta? Mas ali você sabe falar Bell Boots… cloche. E por que é? Como é que eu falo tirar a ferradura? Pull off the shoes. Então ali você já tem uma terminologia, você sabe aquilo. Você sabe um phrasal verb que é aplicado no Western. Phrasal verbs é nossa, phrasal verbs in English, né? Todo mundo fica assim. Mas ali eu trouxe um phrasal verb que a gente utiliza no esporte equestre. E ele equivale para rédeas, 3 tambores. Para qualquer, a gente tá falando ali na mesma linguagem. A mesma linguagem. De cavalo. Muito bacana. Muito bacana. Very good. Sensacional. Thank you. Então, vamos lá, passa suas redes sociais pra galera de casa poder te acompanhar, te seguir. Ok, a rede social, a principal é da Western English. Western English, que é essa que eu tô falando tanto aqui, que é gostoso de ver. Western. Thank you. É @English_Western. @English_Western. Se você não sabe, coloca no Google como é que escreve English, como é que escreve. O underline não escreve, é o risquinho de baixo. E a outra desse intercâmbio? @international.program. Que ele vai estar na bio. Se você entrar na bio lá da English Western, ela te joga pra todo lado. E tem até da TL pra seguir o programa de incentivo da TL. Que legal. Mas deixa eu falar a última coisa que eu queria falar. Quando você quiser, aqui nós vamos poder até de noite. Não, meu rodízio acaba às 5. O meu também, o meu é hoje. Gente, 1% que você evolua todo dia, quando a gente chegar no final de um mês, são 30. Então qualquer mínimo, uma palavra, um oi que você coloca no seu dia a dia. Todo mundo fala, por que você fala thank you? Porque eu tô colocando um pouquinho de inglês no meu dia a dia. 1% é um grande passo. E aí, isso é pra vida, não é só pro inglês, é pra tudo. Né? E ela fala assim mesmo, gente. Eu cheguei aqui, olá, tudo bem? Como é que você responde? Nem sei como é que você responde. Ela só fala, você pergunta em inglês, ela responde em português. E isso é pra vida, 1% ao dia, né? Uma coisa bacana também que eu gosto de fazer às vezes, mas eu sou preguiçoso, é ver o filme em inglês com legenda em inglês. Perfect. Eu acho isso ótimo. Porque você escuta e você tá ali vendo como escreve. Às vezes, porque quando você escuta, você não sabe como escreve. Mas se você sabe como escreve, você fala, é essa palavra. E um baita de um filme pra você assistir chama American West. Já viu? American West? É um documentário. Maravilhoso. American West, já vi. Mas ele saiu da programação, acho. Ele tá agora não Netflix, no outro. Amazon. Não, no outro. Amazon. Prime. Amazon Prime. Yes. Yes. É amazing. Ele vai falar de Billy the Kid. Eu já assisti. James. É muito maravilhoso. Bom. E ele não tem dublagem. Não. Não tem dublagem, só em inglês.
E é perfeito, ele conta a história do oeste americano, como é que foi desbravado, algumas histórias ali muito interessantes. O meu curso de inglês, ele vem com alguns tópicos desse American West. Olha que bacana. É legal. Muito legal. Quero te agradecer aqui por ter participado, por ter aceitado o convite. Eu acho que é muito, muito valioso isso aí. Se você é do agronegócio, qualquer lugar do Brasil, pode procurar nas redes sociais dela aqui para você ter de repente, muitas ideias. Eu vi aqui uma abertura para muita coisa para tá podendo realmente trazer novidade. Porque esse intercâmbio, como a gente está falando desde o começo, é muito importante, né? O Brasil tem hoje os olhos do agronegócio de uma forma diferente. A equinocultura é muito forte no Brasil. Muito. O que o mercado do cavalo movimenta em todas as raças é maior do que muitas produções que a gente vê aí sendo representado hoje por grandes atletas que estão fazendo a diferença lá fora. E pessoas como você são aí uma chave fundamental para esse intercâmbio, né? Não, e todo carinho e obrigada, porque é muito legal ver que as pessoas gostam e acreditam. É um programa, é uma proposta nova, o English Western. Mas o povo brasileiro é maravilhoso. O povo brasileiro tem sede de sabedoria. Eu acho que não tem por que não ofertar. E o nosso calor humano é um negócio fascinante, né? É muito bom. E os americanos às vezes estranham tudo isso, né? Uma vez veio um americano em casa e falou assim: como é que vocês vão tomar café da manhã, já quase que emenda com o almoço? Almoça, vai até de noite, vai o café da tarde. Vocês não param de comer, gente? Aquela reunião em volta da mesa é um negócio que eles não têm, né? Não tem. E aí a gente vai levando e vai mostrando isso pra eles. Eu acho que o Brasil tá com um respeito muito diferenciado atualmente e que vale a pena a gente explorar isso aí. Vale a pena mesmo. A gente tá fazendo muito bonito lá fora. Muito bonito mesmo. Muito bonito. A gente não tem a dimensão quando tá aqui no Brasil. Mas a gente tá fazendo muito bonito lá fora. Muito. E novos talentos estão chegando lá fora pro esporte em geral, várias modalidades recebendo. Profissionais, com um olhar bem profissional, com um olhar bem querendo o topo. Isso é bem legal pro esporte. Isso é maravilhoso. Para várias modalidades. Várias. E isso é muito legal. Obrigado, Natasha. Nossa, thank you so much. Aqui vocês são maravilhosos. Thank you. A equipe aqui é nota 10. Thank you. Obrigado pela sua participação. Obrigada. E a gente vai talking in English. Yes. Sometimes. Vambora. Obrigado. Esse aqui foi o Agro 360 com a Natasha César, que falou muito sobre a língua inglesa, essa fusão dentro do agronegócio. Obrigado, Natasha. Thank you. Obrigado a todos vocês. Bye bye.